Mussum nasceu no dia 7 de abril de 1941, na cidade do Rio de Janeiro. Ele cresceu em uma região simples da capital fluminense, onde teve contato direto com o samba, a música popular e a cultura de rua, que mais tarde influenciariam toda a sua carreira artística. A morte de Mussum, um dos humoristas mais amados do Brasil, marcou profundamente o país e deixou um vazio irreparável na comédia nacional. Para entender a dimensão desse acontecimento, é preciso voltar um pouco na história e revisitar seus últimos anos de vida. Um período que, embora ainda marcado por muito humor, amizade e música, também foi cercado de problemas de saúde, decisões difíceis e uma luta silenciosa que poucos conheciam. O fim de uma era de alegria. Antônio Carlos Bernardes Gomes, o eterno Mussum, já havia conquistado o Brasil muito antes de seu falecimento. Em 1994, ele era uma figura consolidada na televisão, ídolo nacional, símbolo de carisma e alegria. No entanto, bastidores da época revelam que sua saúde não acompanhava mais o mesmo ritmo que seu espírito brincalhão. Há anos Mussum lidava com problemas relacionados ao fígado, consequência de uma vida intensa, marcada por muitos compromissos, trabalho pesado e hábitos que, com o tempo, cobraram seu preço. Quem convivia com ele percebia seu cansaço crescente, mas o humorista, fiel à sua essência, evitava demonstrar fraqueza. Preferia fazer graça, transformar dor em piada e esconder o sofrimento por trás de seu sorriso largo. O agravamento do quadro clínico. No início de 1994, Mussum começou a sentir os efeitos mais severos da doença hepática. Os inchaços, as dores e a dificuldade de manter a rotina de gravações se tornaram mais frequentes. A equipe médica que o acompanhava sabia que seria necessário um transplante de fígado, um procedimento complexo, ainda pouco comum no Brasil da época. A situação exigia rapidez. Mussum foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, instituição de referência para cirurgias de grande porte. Amigos e familiares se dividiram entre esperança e preocupação. Dedé, Didi e Zacarias, seus irmãos de longa data na comédia, acompanhavam tudo de perto, temendo pelo que poderia acontecer. À espera por um novo fígado. Durante o período de internação, Mussum passou por exames rigorosos e avaliações constantes. Sua condição era grave. Ele foi colocado na lista de espera para transplante, mas seu quadro se agravava com cada dia que passava. Os médicos eram claros, a cirurgia era urgente. Enquanto aguardava o órgão compatível, Mussum lutava para manter o espírito leve. Conversava com as enfermeiras, fazia piadas e tentava reduzir a tensão ao seu redor. Entretanto, os momentos de bom humor se alternavam com crises dolorosas e preocupantes. O dia da cirurgia. Finalmente, em 18 de julho de 1994, surgiu um fígado compatível. A equipe médica avisou a família de que era a melhor chance de salvar sua vida. A cirurgia, de altíssima complexidade, duraria muitas horas. Mussum entrou no centro cirúrgico consciente da gravidade do procedimento. Mesmo assim, deu seu jeito especial de transformar o momento. Sorriu, brincou com a equipe e pediu que transmitissem boas energias ao Brasil. A operação durou mais de 7 horas. Inicialmente, a equipe considerou o transplante um sucesso técnico. O novo órgão foi implantado, e havia esperança de recuperação. Contudo, nas horas seguintes, surgiram complicações inesperadas. As complicações pós-operatórias. O corpo de Mussum rejeitou o novo fígado de forma agressiva. Além disso, seu estado geral estava muito debilitado. Ele precisou ser levado às pressas para uma nova intervenção cirúrgica, desta vez para tentar estancar hemorragias internas e reestabelecer funções vitais. A madrugada foi angustiante. Médicos trabalharam sem descanso. Familiares esperavam notícias do lado de fora, enquanto o Brasil acompanhava o drama pela televisão e imprensa. O país inteiro torcia para que ele resistisse mais uma vez, como sempre fazia com seu bom humor e força de espírito. O fim do ciclo. Infelizmente, por volta das 7h30 da manhã de 29 de julho de 1994, Mussum não resistiu às complicações pós-operatórias e faleceu aos 53 anos. A notícia se espalhou rapidamente e chocou milhões de brasileiros. Perder Mussum era como perder um amigo de infância, alguém presente nas manhãs e tardes de domingo, alguém que fazia parte da família. As emissoras interromperam a programação, artistas prestaram homenagens emocionadas, e fãs se reuniram em frente ao hospital, ainda sem acreditar na perda. Os Trapalhões, devastados, fizeram declarações com lágrimas nos olhos, ressaltando que Mussum era um irmão, não apenas um colega de trabalho. O velório e a despedida. O velório foi marcado por grande comoção. Realizado na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro,
contou com a presença de multidões que queriam se despedir do humorista. Pessoas de todas as idades compareceram. Crianças que cresceram assistindo aos Trapalhões, adultos que riam de suas trapalhadas desde a juventude, músicos que o admiravam desde os tempos dos originais do samba. Amigos próximos relataram que jamais tinham visto tamanha comoção popular. A cada pessoa que se aproximava do caixão, lembranças e frases típicas de Mussum eram repetidas com carinho. Foreves, Cássio diz, Mé, expressões que viraram patrimônio cultural. A notícia da morte de Mussum se espalhou pelo país com uma força que poucas vezes havia sido vista no Brasil. A televisão interrompia programas, rádios alteravam suas grades e jornais preparavam edições especiais. A comoção nacional demonstrava o tamanho do impacto que o humorista tinha sobre o público, especialmente porque Mussum era mais do que um artista. Ele era uma figura afetiva, parte da rotina familiar de milhões de brasileiros por décadas. A reação imediata do público. Assim que os portões da Câmara dos Vereadores foram abertos para o velório, uma fila enorme se formou. Pessoas chegavam com flores, bandeiras do Flamengo, seu time do coração e até instrumentos musicais, lembrando sua trajetória no samba. Havia fãs que atravessaram cidades inteiras apenas para prestar a última homenagem. Muitos relatavam que sentiram como se tivessem perdido alguém da própria família, uma prova da proximidade emocional que Mussum construíra com sua espontaneidade. O público também entoava trechos de músicas dos originais do samba, mostrando que sua carreira musical jamais foi esquecida. Alguns começaram a cantar baixinho Saudosa Maloca, enquanto outros repetiam com carinho expressões que marcaram sua persona humorística. A despedida, apesar da tristeza, também trouxe momentos de leveza, uma espécie de homenagem ao espírito brincalhão que ele carregou por toda a vida. A reação dos colegas e dos Trapalhões. Para os colegas de trabalho, a perda de Mussum foi devastadora. Renato Aragão, Dedé Santana e outros integrantes do universo dos Trapalhões concederam entrevistas emocionadas, nas quais deixavam claro que a convivência deles não era apenas profissional. Eles falavam de Mussum como um companheiro leal, que transformava bastidores em momentos inesquecíveis e que criava vínculos sinceros com cada pessoa ao seu redor. Em relatos da época, produtores e diretores afirmavam que Mussum era um dos grandes responsáveis por manter o ambiente leve nas gravações. Quando havia tensão, ele quebrava o clima com piadas rápidas e espontâneas. Sua ausência, portanto, deixou não apenas um vazio artístico, mas também um vazio humano. Impacto na televisão brasileira. O falecimento de Mussum trouxe reflexões profundas sobre o futuro dos programas humorísticos no Brasil. A televisão perdia uma de suas figuras mais autênticas, alguém capaz de unir públicos de todas as idades, regiões e classes sociais. Críticos de TV destacaram que ele tinha um estilo único, baseado na inocência, expressões peculiares e carisma natural, características difíceis de reproduzir. A Rede Globo preparou especiais, reexibiu trechos marcantes de sua carreira e dedicou matérias à sua trajetória musical e à importância de sua representatividade como humorista negro em um período em que o racismo estrutural era ainda mais explícito no país. Mussum, com seu brilho próprio, havia conquistado um espaço gigantesco em um cenário que oferecia poucas oportunidades para artistas negros. Homenagens no mundo do samba. Embora muitos lembrem de Mussum como humorista, seu passado de sambista foi igualmente celebrado após sua morte. Os originais do samba, grupo que o revelou, organizaram homenagens espontâneas, e diversas rodas de samba no Rio de Janeiro dedicaram músicas à sua memória nos dias seguintes ao falecimento. Artistas da música popular lembraram que Mussum tinha enorme talento como percussionista e um estilo marcante nas apresentações. Sambistas veteranos comentaram que ele tinha um balanço natural no corpo, algo que o diferenciava entre tantos músicos da época. Sua morte reacendeu o interesse pela história do grupo, e muitas pessoas que só o conheciam pela televisão passaram a descobrir sua faceta musical. Impacto cultural e representatividade. O falecimento de Mussum gerou também debates importantes sobre representatividade na mídia brasileira. Ele era um dos raros artistas negros que atingiram um patamar tão alto de popularidade na televisão nos anos 1970, 80 e 90. Sua presença ajudou a abrir portas e inspirar novas gerações de humoristas, músicos e apresentadores. Estudiosos da cultura pop destacam que Mussum transformou seu sotaque, sua maneira de falar e seu estilo único em um símbolo querido pelo Brasil. Ao criar palavras terminadas em is, ele consolidou um jeito próprio de fazer humor, hoje reconhecido como marca registrada do comediante. Sua morte impulsionou análise sobre seu papel na luta por mais diversidade na mídia, mesmo que ele nunca tivesse assumido esse protagonismo de forma declarada. A comoção nas redes e na imprensa da época. Embora não existissem redes sociais como hoje, o impacto foi imenso nos veículos de comunicação.
Jornais publicaram capas inteiras dedicadas à sua trajetória, revistas semanalmente relembravam seus filmes e seu trabalho nos Trapalhões, e rádios recontavam sua história desde o início no Morro da Cachoeirinha até o sucesso nacional. Telejornais exibiram reportagens especiais durante vários dias, trazendo depoimentos de médicos, familiares, músicos e humoristas. Foi um dos falecimentos com maior cobertura midiática dos anos 1990 no Brasil. A ausência sentida na cultura pop. Com o passar dos meses, o público percebeu que o humor brasileiro não seria mais o mesmo sem Mussum. Os filmes dos Trapalhões continuaram sendo exibidos, mas a ausência dele era sempre lembrada com melancolia. Várias cenas icônicas passaram a circular em programas de retrospectiva, reforçando sua habilidade impressionante de transformar situações simples em momentos hilários. Colecionadores resgataram gravações raras, entrevistas antigas e registros de shows dos originais do samba. Tudo isso colaborou para manter viva sua memória e mostrar aos mais jovens o tamanho do artista que o país havia perdido. O renascimento do interesse por sua vida. Nos anos seguintes, a figura de Mussum ganhou ainda mais destaque. Biografias, documentários e pesquisas acadêmicas começaram a explorar sua trajetória de forma mais aprofundada. Muitas dessas obras buscavam mostrar o homem por trás da personagem. Um pai amoroso, um amigo leal, um trabalhador dedicado e alguém que sempre encarou a vida com alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. Se gostou do conteúdo, deixe seu like. Comente sua lembrança favorita de Mussum. Inscreva-se no canal para mais histórias marcantes da TV brasileira.